Oi, pessoal. Olha, nesse vídeo aí, eu tô trazendo pra vocês como foi que eu fiz o meu bolo do Halloween. Ele é em formato de panela, o tacho da bruxa. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ele, desde a blindagem até a decoração. Olha só, eu fui cortando ele na parte de cima para deixar ele bem redondinho. E a câmera acabou caindo aí nessa hora, pessoal. Nesse dia eu tinha 2 bolos, o tempo tava muito corrido. Eu não tava encontrando um local certo para colocar a câmera, mas enfim, deu certo. Então eu fui cortando a quina do bolo, que ao contrário dos outros bolos que tem que ter uma quina, esse daí não tinha, né? Porque a meta era deixar ele arredondado como se ele fosse um caldeirão mesmo. Então eu fui cortando ele, procurando um lugar que não tivesse torto, sem cortar muito, né, gente? Para não entregar o bolo ao cliente com faltando tanto bolo assim. Então eu tava tendo que cortar com maior cuidado para deixar ele redondo, porém com a quantidade correta da massa que o cliente queria. Eu fui cortando, tava aí conversando com minha sogra, que ela vem sempre ficar com a gente todo mês aí. E fiquei cortando. Vamos lá, minha filha, corta esse bolo. Esse bolo aí, pessoal, é uma massa amanteigada de chocolate com recheio de brigadeiro branco. No canal já tem a receita do brigadeiro branco que eu faço. Só não tem ainda da massa, mas eu vou postar daqui uns dias. E esse bolo aí é um bolo de 16 centímetros, gente. Ele rende de 18 a 20 fatias. Ele rende muito, bastante. E eu continuo cortando, procurando a melhor forma. Olhei de um lado, tava tortinho. Fui consertar. Ele deu um pouquinho de trabalho, apesar de ser pequeno, gente. Não pensem que porque um bolo é pequeno, um bolo não dá trabalho. Ele dá trabalho do mesmo jeito. Você tem que ter o cuidado que tem com um bolo grande. Todo bolo é uma obra de arte e é um trabalho muito grande. Aí eu fui consertando os recheios para que ele ficasse bem certinho. Para na hora que eu vim com ganache, não misturasse o chocolate com o recheio. E essa bagunça, pessoal, quem trabalha na confeitaria tem bagunça, tem sujeira. Tem bagunça e tem sujeira. Aí tem o meu ganache, que eu já falei para vocês como que eu faço. Eu derreto o chocolate, eu uso a cobertura fracionada. Fui colocando água, minha sogra apareceu aí de novo. Fui colocando a água aos poucos e mexendo até eu ver que estava num ponto cremoso. Aí comecei a aplicar. Gente, não coloque a água se o chocolate estiver quente, que aí vai talhar seu chocolate, seu ganache. Você precisa colocar a água apenas quando tiver frio o chocolate. É dessa forma que eu faço. E vou colocando aí a primeira camadinha de ganache no meu bolo, com todo cuidado. E agora, gente, eu acelerei o vídeo para não ficar muito longo. Tô colocando a segunda camadinha. Eu botei a primeira camada, levei pra geladeira, porque o tempo tava muito quente nesse dia. E eu ganacheei ele, a primeira camada, e levei pra geladeira. Aí demorou um pouquinho, voltei com ele
E tô aplicando agora a segunda camada. Para que não corra risco do recheio escorrer, para que ele fique bem estruturadozinho. Agora vou acertando. Aí deu um pouquinho de trabalho, pessoal, porque eu não tinha o guia. Eu não uso, na verdade, um guia para ganachear. E como esse bolo aí, ele não era redondo, ele não era quinado, então, de qualquer forma, não precisaria um guia. Então, eu tive que fazer assim mesmo. Por isso que deu uma demoradinha, mas o que importa é que no final deu tudo certo. A cliente super amou, tava até com dó de cortar o bolo. Minha gente, desculpem a zoada. Meu esposo, meus filhos. Então, gente, fui fazendo a blindagem sem parar para que ele ficasse bem redondinho. Bem lisinho quando eu colocasse o ganache, quando eu colocasse a cobertura, aliás. E fui ajeitando, dando retoque, onde tinha um buraquinho, eu colocava chocolate, alisando com essa espátula. Gente, essa espátula é muito boa, ela. Pronto, gente. Agora eu tô abrindo minha massa. Essa massa também já tem como eu faço ela aí no canal. Tingir ela na cor preto. Gente, na hora de tingir, é legal que você separe sua massinha em três pedaços separados. Pra você ir tingindo de pouquinho. Tinge um pedaço, deixa do lado. Tinge outro, deixa do lado. Tinge outro, deixa do lado. Porque se você for colocar o gel na massa grande, vai dar trabalho para você chegar no tom desejado. Então, olha, gente, passei a mão, molhei a mão, passei ao redor do bolo, com água mesmo. Passei ao redor do bolo, abri minha massa e joguei ela por cima. Agora eu vou colando a massa no bolo. Vou dando um jeitinho, abrindo a massa, fazendo as aberturas nela, para que ela fique lisinha, que ela fique arrumadinha. Essa hora aí, gente, é uma hora que para os iniciantes é meio complicado, porque dá trabalho. Mas não é bicho de sete cabeças, dá super certo. Isso é só uma questão de tempo para aprender, para aprimorar e ficar bem no papel. E fui colocando aí, olha. Venho com meu cortador. Tiro todo o excesso. Essas manchinhas brancas, gente, não se preocupem que sai. Eu coloco açúcar impalpável para a massa não ficar grudando na mão, nem na mesa. Mas ela sai. Pronto, gente, eu tingi também uma parte de verde, porque o bolo tinha essas cores: preto, verde, laranja, branco. Então, eu vim abrindo a massinha para fazer um detalhe que tinha como se fosse a sopa dentro do caldeirão. Vocês logo vão ver como que eu fiz aí. Então, tá vendo que na mesa tem açúcar impalpável? Eu coloco para que a massa não venha grudar. Vou molhando aí. Gente, eu colo minhas peças todas somente com água. Eu não uso CMC nem nada. Minha sogra vai passando aí novamente. E eu continuo decorando meu bolo. Vou fazendo uns detalhes nele, uns relevos, como se a sopa... A bruxa tá mexendo, né, o caldeirão, e nela vai ter umas ondinhas. Aí também depois, gente, vai vir uma colher de pau, o que a bruxa usa, né? Agora meu filho vai passando ali e eu continuo decorando meu bolinho. Gente, no final esse bolo ficou muito lindo, pessoal, muito lindo mesmo.
A cliente ficou com dó de partir. Vou ajeitando. Peguei minha estequinha, pessoal. Essa esteca é ótima, é uma maravilha. É uma faca. É uma faquinha. Ela corta super bem, ajuda muito em alguns detalhes. E fui cortando redondinho. Cortei. Agora eu tiro o excesso que passou. Pronto, nessa parte aí onde eu cortei, pessoal, eu vou colocar o detalhe do caldeirão, a parte de cima, ao redor. Vocês logo vão ver aí como é. Aí, gente, como ficou. Eu pego o meu verde, gente, guardo e pego o preto agora. Pego o preto para poder colocar ao redor do verde, aí no detalhe de cima, onde vai ser aqui na barrinha do caldeirão. Vou abrindo, gente, vou abrindo, vendo se tá ficando na mesma largura. Não pode ficar um lado fino, outro lado grosso, tem que ficar ideal. Vou molhar ao redor. E vou colocar ela ao redor. Pessoal, essa massa é uma delícia, é a campeã de vendas aqui na cidade onde eu moro. Todo mundo ama pasta de leite. Eu particularmente não como mais porque trabalho, né, com ela há muitos anos. Então não consigo mais comer, mas todo mundo ama essa massa. Ficando tortinho aí, mas aí eu vou, dou um retoque, ajeito, conserto os erros. Olha, gente, a gente sempre perde muito tempo nessas horas aí. Mas para que agrade o cliente, tenha um trabalho ótimo, bem conhecido, então tem que ver onde tem um defeito para poder consertar. Aí eu venho com minha massinha verde novamente, colocando os detalhes que tem, gente, no bolo, caindo, é como quem vai saindo de dentro da sopa. Então, eu já fiz um lá para ser a referência e tô fazendo o segundo. E nesse bolo tinha três detalhes desses que eu tô fazendo agora. Então, eu fiz primeiro um e agora eu tô fazendo o segundo. Terceiro. Antes de fazer qualquer detalhe, gente, tem que pegar a massinha e sovar bem para que ela não resseque. Se você simplesmente pegar a massinha e já fazer o que você quer, vai ficar ressecado, não vai servir. Então, você primeiro pega a massa, sova e depois faz o detalhe. E minha sogra passando para lá e para cá.
Pronto, tá aí o terceiro. Eu coloquei um no lugar errado, logo vocês vão ver que eu precisei tirar para poder colocar a alça do caldeirão. Gente, esse aí eu tingi de marrom. É a colher que vai ficar dentro do caldeirão. E eu abri ela e enfiei um palito de churrasco para que estruture bem, para ficar em pezinha na hora que eu enfiar dentro do bolo. Então, ó, tô ajeitando aí para que ela fique parecendo mesmo uma conchinha, uma colher. Peguei um cortadorzinho redondo, vou fazer um buraquinho nela na parte de cima. Confeitaria é assim, gente. Tudo que a gente vai fazer tem que ter paciência, porque é detalhe pouco, mas dá trabalho. Aí tá o pauzinho. Eu agora peguei uma parte branca que eu deixei reservada desde o começo do vídeo. E vou fazer os olhos, pessoal, que tem dentro da sopa. Faço uma bolinha na mão. Abri uma massinha preta e uma verdinha. E com o cortador, eu vou fazendo umas bolinhas. Venho com minha aguinha. Vou molhando, gente, é pouca água. Se colocar muita água, vai fazer o efeito colateral. Ao invés de colar, vai deslizar, não cola, vai cair. Então, um pouquinho água. E aí, vou colando, olha só, as pecinhas no olhinho. Agora, venho com minha água para ir colocando o detalhezinho preto. Pronto, aí coloquei todos. Algumas vezes eu cortava o vídeo, gente, para que ele ficasse menor. Vou colando aí o olhinho dentro do meu baldinho. Aí como está ficando. Agora eu coloquei uma alcinha de um lado e vou colocar do outro lado também. Aí aquele detalhezinho verde que eu tinha colocado antes, eu vou ter que tirar e vou colocar a alcinha. Gente, era para eu ter colocado essa alcinha no começo, mas aí eu acabei esquecendo. Então, aproveitei que o detalhe não secou, porque se tivesse secado ia quebrar na hora que eu tirei. Então, retirei ele ali, coloco mais um pouquinho de água e colo ele por cima da alcinha do caldeirão. Dou umas leves pressionadas para que ele grude.
Pronto, agora eu peguei uma tinta gel, um corante gel branco, para fazer umas pintinhas brancas que tem nesse detalhe. Mesmo com a pontinha mesmo de um pincel, gente, dá pra fazer. Eu tenho um kit de pincéis onde me ajuda em tudo que eu vou fazer, pessoal. Quem trabalha na confeitaria, nessas coisas, é sempre bom ter muitas opções de pincéis para escrever, para tingir, para colar. É muito, muito, muito útil. Às vezes a palavra vem e eu acabo esquecendo, gente, de falar. Pronto, agora eu tingi. Olha só, minha gente, preste atenção nessa parte. Tá vendo que minha massinha tá laranja? Eu não tenho corante laranja. Na verdade, é até difícil de encontrar, mas tenho. Mas eu, Cris, não tenho. Então, como é que eu chego nesse tom? Eu pego um pouquinho do vermelho junto com o amarelo e passo na massinha. Então, o vermelho com o amarelo dá o tom de laranja e fica lindo, pessoal. Lindo. Essas abobrazinhas ficaram lindas, olha só. Tô marcando elas com um palitinho de dente mesmo. Olha só como eu tô fazendo, gente. Um detalhe bem simplesinho que faz total diferença em uma decoração. Fiz agora nas 3. Tô abrindo a massinha verde para colocar como se fosse a folha da abóbora. Percebam aí, gente, olha. Eu peguei um cortadorzinho, olha. Ele é de inox, em formato de estrelinhas. Olha, fiz 3. Abri com os dedos mesmo, olha só. A intenção era dar um movimento a ela, olha só. Fui dando movimento às 3 folhinhas. Venho com minha aguinha, passo. Ficaram muito lindas essas abóboras. Faço agora só um detalhezinho, como se fosse o galho da abóbora, colando na parte de cima um pedacinho só de massa. Olha só, gente, como eu faço. São pequenos detalhes que faz toda a diferença. Aí, gente, que linda. Nessa hora eu não achei que o celular tava gravando e acabou saindo meu rosto. Pronto. Eu abri uma massinha na cor laranja. Peguei um corante marrom, que dá o mesmo efeito do preto. E comecei a escrever o nome do garoto, que estava fazendo nesse dia 9 meses de idade. Então, fiquei fazendo, aí acelerei um pouco para o vídeo não ficar muito grande.
Procurei a parte da frente do bolo, que é importante sempre. Meus filhos todos aí atrás, comendo, que eles passam o dia comendo. Então, olha, peguei o cabo da concha, vou colocar no centro do bolo, com a ajuda da tesoura, empurrar. Pronto, gente. Finalizado o bolo. Gente, não esquece de dar um like se gostou, compartilhe e comenta. Boa noite.